tema hoje, para que a gente comece 2024 bem entusiasmados, fortalecidos, em trabalho com Jesus. Mas por quê? Porque Joana de Ângeles é um exemplo. Eu fui estudando, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu confesso que eu pouco conhecia dela, mas eu acho assim que é um espírito muito nobre, muito elevado. Então, a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Franco. E ela é bastante conhecida no meio espírita. E ela é um espírito que irradia sabedoria e ternura e procura sempre despertar-nos para o nosso crescimento, para a vivência do amor, mesmo que isso nos custe sacrifícios. Ela nunca diz, isso é tudo fácil, tudo bonito. Não. O sacrifício não é um sacrifício de sofrer, mas a entrega, a doação, a abnegação, a gente sabe que a gente precisa ter isso na nossa vida. Suas obras têm foco no autoconhecimento, no descobrimento do ser, com temas psicológicos, filosóficos e de existenciais. Quem assistiu o filme da Joana de Ângeles, do Divaldo, conheceu um pouquinho do trabalho dessa dupla, do Divaldo e da Joana. E eu achei assim que a Regina Alves, ela transmitiu, ela passou uma imagem que eu imagino que a Joana deve ser assim, doce, mas ao mesmo tempo austera, sem elogios, procurando, forçando o Divaldo também ao crescimento, e é o que ela faz conosco através do seu trabalho. Essa palestra é biográfica, mas não de uma vida, de 4 vivências. É evidente que esse espírito consta com mais reencarnações, gente, esse espírito consta com mais reencarnações, mas essas 4 são aquelas divulgadas pelo Divaldo. Talvez ele até saiba de outras, mas essas são marcantes na vida desse espírito. Então, mas antes da gente iniciar falando da Joana, vamos falar um pouco do Divaldo. Porque os dois têm um trabalho belíssimo juntos. E nós conhecemos o trabalho de Joana através do trabalho do Divaldo. Então vamos falar um pouquinho dele. As informações que eu vou passar são que eu retirei do site da Mansão do Caminho. Tá? Divaldo Franco é um dos mais consagrados oradores e médicos da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo, através das consoladoras e esperançosas lições da doutrina. Então vamos lá para o nascimento dele, que eu achei interessante essa parte. No ano de 1926, um médico declarara a dona Ana, que era a mãe do Divaldo, quando de sua última gravidez, a seguinte frase: Dona Ana Franco, a senhora ficou grávida aos 44 anos. Não é barriga d'água como está pensando. Se a senhora não fizer o aborto, o filho vai nascer anormal. Dona Ana não aceitou o diagnóstico e continuou a gestação daquele que seria o derradeiro de 12 irmãos. Meses depois, ela constata que, diferentemente da determinação do médico, o menino era normal. E mais tarde surpreenderia a todos por ser paranormal. Divaldo nasceu no dia 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. É o caçula do casal Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco. E desde a infância se comunica com os espíritos. Cursou a escola normal, rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Aos 18 anos, em 1945, mudou-se para Salvador e ingressou no IMPAS, Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado da Bahia, aposentando-se em 1980. Aos 96 anos de idade e 76 anos de oratória espírita, vai fazer 97 agora, Divaldo atinge surpreendente performance, com mais de 20 mil conferências e seminários em 71 países, e em muitos deles por várias vezes. É reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade, se não, eu acho que é o maior. Denominado semeador de estrelas, e segundo Chico Xavier, tendo uma estrela na boca, suas conferências têm atraído um numeroso público, que se emociona com os comentários, narrativas e ensinamentos transmitidos. E promove o autoconhecimento e anuncia um alvorecer de uma nova era. Quem tem acompanhado na Mansão do Caminho, pelo Instagram, as palestras do Divaldo, ele está assim, cada vez mais suave, cada vez mais, como é que eu vou dizer, ele encanta, ele irradia uma ternura, principalmente quando ele fala de Jesus. É uma coisa assim emocionante. Sempre que eu posso, estou acompanhando. Há 71 anos, com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, que está ali com ele na foto e já desencarnou em 2013, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes de Salvador tem conquistado a admiração da Bahia, do Brasil e do mundo. A Mansão do Caminho conta com uma área de 78 mil metros quadrados, 44 edificações, realizando 5.000 atendimentos diários entre educação, saúde e assistência social. Em 1964, sob orientação do espírito Joana de Ângeles, selecionou várias mensagens de autoria da mentora e reuniu-as no livro Mestre de Amor, que se tornou o primeiro livro psicografado de Divaldo. Desde então, ele já psicografou mais de 200 obras e os livros vendidos já alcançaram mais de 7 milhões de exemplares, dos quais 104 títulos foram traduzidos para 16 idiomas. Joana e Divaldo publicaram juntos mais de 60 livros. E ele diz que a missão doutrinária de Joana é a evangelização psicológica. Porque as suas obras são um convite para o autodescobrimento e transcendência do ser. Então agora, a gente já viu do Divaldo, agora vamos voltar para as vivências da Joana de Ângeles. A primeira que a gente tem notícia é Joana de Cusa. Ela é considerada santa pela Igreja Católica e é mencionada no Evangelho de Lucas, juntamente com a Maria Madalena e Susana, como pertencendo a um grupo de mulheres que serviam a Jesus e seus discípulos. E elas haviam sido livradas de espíritos malignos e de doenças, de enfermidades. O fato dessas mulheres serem citadas acompanhando Jesus e os apóstolos é muito significativo, porque os rabinos na época não queriam que as mulheres aprendessem a ler. Então era raro encontrar uma mulher envolvida nesse tipo de atividade ou outras atividades que não fossem mais restritas ao seu lado. Ela foi esposa de Cusa, que era intendente da casa de Herodes Antipas, do seu antepassador Antipas. Esse cargo era uma posição elevada que envolvia a gerência das finanças do rei Herodes. Joana era rica, bem posicionada e ligada ao poder. Quando falamos de Herodes, é necessário que a gente faça a separação, porque existem vários Herodes que aparecem na Bíblia. Tá? E todos que tiveram esse nome são os Herodes descendentes de Herodes o Grande. Herodes o Grande
Foi o rei que ordenou o massacre dos inocentes em Belém, mandando matar todos os meninos de até 2 anos na época do nascimento de Jesus. Essa história todo mundo conhece, tanto que ele teve que fugir. Que José e Maria tiveram que sair. E Herodes Antipas é o seu filho mais novo, e ele é mencionado no Testamento com destaque, pois foi ele quem aprisionou e executou João Batista, e também foi a ele que Pilatos enviou Jesus para ser julgado, e ele, muito arrogante, devolveu Jesus para Pilatos. O espírito Humberto de Campos faz uma bela narrativa sobre Joana de Cruz no livro Boa Nova, psicografada pelo Chico. E é por meio dessa obra que eu falarei sobre a encarnação de Joana de Anjos, sobre essa encarnação. E ela traz ensinamentos belíssimos em seu texto mesmo, porque o Humberto de Campos é um maravilhoso escritor. E esse livro, ele é lindo, quem puder, leia. São 30 episódios relacionados ao Cristo e aos seus discípulos e outros personagens importantes da Bíblia, que mostram a sua transformação com os ensinamentos e o amor de Jesus. Vale a pena ler, porque é emocionante. Ele inicia dizendo que entre a multidão que acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e enorme caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, esposa de Cusa. Joana possuía verdadeira fé, contudo sofria porque o seu marido não tolerava a doutrina cristã. Como alto funcionário de Herodes, ele estava em contato constante com os representantes do império. E aí ele se dividia entre a comunidade judaica e os deuses romanos, sempre procurando estar com uma situação rendosa para ele, sempre não assumindo nenhuma postura. Ele foi uma pessoa com muitos deslizes, morais, e até mesmo para manter essa posição. Joana procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos por causa das divergências religiosas existentes entre ela e o culto. Após ouvir, Jesus ponderou que os sãos não precisam de médico, por isso que ela devia amar o seu marido, compreendendo que o Deus a havia julgado digna do bom trabalho e que não se acharia ligada a ele se não houvesse por isso uma justa razão. Ensinou-lhe que ela não poderia esperar uvas no solo que produziu cardos envenenados. Cardos é uma espécie de plantas com espinho. Então, Joana, encantada com aqueles ensinamentos, ainda interrogou se não seria acertado impor os princípios cristãos para que pudesse ajudar seu esposo a encontrar o céu e o reino de Deus. E a resposta de Jesus nos traz ensinamentos que nós ainda não entendemos, pois nós desejamos que os outros mudem de uma hora para outra, e principalmente os líderes mundiais, que a gente está vendo que o mundo está uma turbulência, agitadas, por que não muda, por que não faz, por que não dá um raio e mata? Não, a gente sabe que não. Cristo sorriu serenamente e retrucou. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina como um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Ser fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Deus não trama contendas com as criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também em silêncio
e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Joana, então, sentiu um alívio no coração e ouviu aquelas palavras, agradeceu a Jesus e ainda ouviu as últimas palavras. Vai, filha, ser filha. Desse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Mais tarde, Deus lhe enviou um filhinho que aumentou seus trabalhos, mas ela não reclamou de nada, ela consumava as dores dela e sofrimentos com o marido, um hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram, as perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro, torturado por ideias viciosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que envenenaram o corpo. O ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos divinos ideais. Com necessidades mais duras, procurou trabalho para sustentar seu filhinho e dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupando-se dos mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Inclusive as amigas dela, ela era da alta sociedade, não se conformavam que ela aceitasse fazer esses tipos de trabalho que seriam escravos, né? Ou criados. Mas se ela não aceitasse isso, ela teria o quê? Que casar com outra pessoa? Que de novo se submeter? Então, ela preferiu trabalhar, deixar de lado a sua posição social e cuidar do filho. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar um dos espetáculos sucessivos do circo, ao lado de um homem novo, do circo, uma velha discípula, gente, 60 anos, expõe uma velha discípula do Senhor, eu me senti muito velha por isso, ao lado, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era o seu filho, e ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Ordenaram que renunciasse à fé em Cristo. Porém, Joana contemplou o céu sem dizer nenhuma palavra de queixa ou negação. Então açoitaram o seu filho, que pediu entre lágrimas que ela repudiasse Jesus. Sofrendo muito diante daquele sofrimento, Joana recorda que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado, soubera conformar-se com os desígnios de Deus. E pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro dizer: vai, filha, ser fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou seu filho e exclamou: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Com os aplausos delirantes do povo, os verdugos que incendiavam achas de lenha bebidas em resina inflamável, Joana contemplou com serenidade a massa do povo, que não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor que morriam abafados no peito deles. Os algozes da mártir cercados de impropérios. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve forças para mudar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e escutou a voz carinhosa e inesquecível: tem bom ânimo, Joana,
eu estou aqui. Ai, imagina, Jesus veio buscar. Então essa eu acredito assim que deve ter sido a encarnação em que ela despertou, que o Espírito despertou. E dali foi esse trabalho maravilhoso para ela continuar. Clara de Assis. Os anos foram passando e séculos depois, Francisco de Assis, que havia sido apóstolo de João, reorganiza o exército de amor do rei Galileu e ela se candidata a viver com ele a simplicidade do Evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende. Torna-se então uma das discípulas de Francisco de Assis. Muito se fala no meio espírita que ela tenha sido Clara de Assis, mas em nenhum lugar está escrito que ela tenha dito que foi Clara de Assis. Porém, o Divaldo conta nas entrevistas que ele teve a oportunidade de visitar o túmulo de Clara, onde o seu corpo está dentro de uma urna de cristal para a visitação. Nesse momento, quando ele estava ali, o espírito de Joana aproximou-se do túmulo, apresentando um véu de monja, e ele pôde verificar que o rosto dela estava igual ao do túmulo. Perguntou se ela teria vivido como Clara de Assis, e ela apenas sorriu e não respondeu. Mas ele acredita que sim. Ele acha. Não há como afirmar, mas ele acredita que sim. E ele explicou, Divaldo, que a aparência do corpo apresentado na urna de cristal parece muito natural. Parece aqueles incultos, né, que eles chamam, aquelas pessoas que morrem. Tem alguns na igreja aí que morrem e o corpo se mantém com aspecto durante muitos e muitos anos. Mas no caso dela, já tem uns procedimentos com cera e para a preservação dos traços. Mas eu pesquisei sobre isso e eu constatei que ela foi enterrada em 1253. E a exumação cadavérica feita por volta dos anos 1850 mostrou que o seu corpo estava em ótimas condições. E daí foi feita uma espécie de máscara, usando uma folha de cobre. Dá para ver no rosto e nas mãos, por isso que está escurecido assim. E mais tarde, nos anos 1980, realizaram a máscara com cera e outros produtos. Aí aqui dá para ver mais tarde. Mesmo que não tenha sido Clara de Assis, sabemos que fez parte do grupo de espíritos que caminharam com Francisco. Inclusive, o Divaldo relata que ela conta detalhes da vida de Francisco e de Clara. E não tem como duvidar da encarnação dela naquele momento. Mas para a gente compreendermos um pouquinho mais essa encarnação dela, mesmo sendo Joana ou sendo uma discípula, por certo que seria muito próxima, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Clara de Assis e as Clarissas. Clara, nascida em 1193, pertencia a uma família aristocrática e rica. Renunciou à nobreza e riqueza para viver pobre e humilde. Aos 18 anos, inspirada pelo profundo desejo de seguir a Cristo e pela admiração por Francisco, deixou a casa paterna em companhia de uma amiga, uniu-se secretamente aos frades menores junto da pequena igreja da Porciúncula. Era a tarde de domingo de Ramos de 1211. Na comoção geral, realizou-se um gesto altamente simbólico. Enquanto seus companheiros tinham nas mãos tochas acesas, Francisco cortou-lhe os cabelos e Clara vestiu o hábito penitencial. A partir daquele momento, tornava-se a virgem esposa de Cristo, humilde e pobre, e a ele totalmente se consagrava. Após a entrada de Clara, outras figuras femininas da sua família também seguiram seus passos. Foi o caso de uma das suas irmãs, Inês, que também é uma santa pela Igreja Católica, Santa Inês,
e Beatriz, a irmã mais nova, além da mãe dela, Hortolana, que depois viu a viúva, foi morar junto nesse convento. Todas elas foram morar. Eu só consegui essas imagens desse convento, eu não consegui mais coisas. Que foi o primeiro endereço fixo das seguidoras de Santa Clara e São Francisco. E após algum tempo, rainhas, princesas, assim como camponesas humildes, se interessaram pela segunda ordem e optaram por deixar tudo e assumir esse novo estilo de vida consagrada. Assim como Clara, viveram nesse ambiente, praticando o Evangelho e seguindo os ensinamentos de Clara e Francisco. Nas pesquisas, eu encontrei várias cartas escritas por Clara que emocionantes. O amor que ela sente por Jesus, a fidelidade ao Evangelho de Jesus, e ela se considera esposa em Cristo. Ela passou 27 anos doente, praticamente acamada, e nunca reclamou e continuou a trabalhar incessantemente. Faleceu aos 60 anos de novo, né? É a primeira e única mulher a escrever uma regra da igreja. A regra é a forma que os religiosos vivem conforme cada ordem religiosa, né? Então ela escreveu e foi aceita pelo Papa, e o Papa na época tinha o maior respeito dela. Inclusive ele foi visitá-la pouco antes dela falecer e pediu que ela fosse enterrada junto com Francisco, junto na mesma igreja. Aí depois vem Sor Joana Inês de la Cruz. Nessa reencarnação, ela retorna ao palco terrestre em São Miguel Nepantla, uma pequena localidade perto da cidade do México. No ano de 1651, como filha de um pai basco e mãe indígena, e recebe o nome de Joana de Asbage e Ramírez de Santiago. No tempo que era vedada a mulher aprimoramente intelectual, ela aprendeu a ler e a escrever aos 3 anos, acompanhando a irmã mais velha nas suas aulas. Aos 5 anos, começou a fazer versos. Desde os 3 anos, ela foi criada na propriedade rural do avô, em Panoara, e era livre para correr pelos campos. E, às escondidas, ela leu todos os livros da biblioteca. Aos 10 anos, sabendo que existia uma universidade no México, ela desejou ser matriculada. Cientificada de que a mulher era proibida o ingresso universitário, desejou se disfarçar de homem para conseguir o seu intento e, naturalmente, a família não atendeu esse pedido. Com apenas 12 anos, Joana aprendeu latim em 20 aulas em português sozinha. Falava além disso a língua indígena Nahuatl, e seu progresso é devido à disciplina que se impunha. Ela estabelecia prazos para a conclusão de cada etapa de estudos. Caso falhasse, ela se punia cortando cachos da bela cabeleira castanha. E isso me lembrou que nada, a Clara ficou adoecida também por causa do autoflagelo que ela se impunha. Naquela época, era natural que se fizesse isso, mas foi tanto que quando a Clara ficou doente, acamada, e tiveram que cuidar dela, retiraram todos os objetos que permitiam que se fizesse isso. E aqui novamente, imagina, ela se impunha aquela regra e ainda se não conseguisse, ela se punia. O que ela dizia? Não é certo enfeitar com cabelos uma cabeça tão vazia de informações, o mais desejável dos ornamentos. A sua sede de saber era insaciável. Jovem, de finos lábios vermelhos, dentes brancos e bonitos, pele dourada e mãos expressivas, atraiu a atenção do Marquês de Mancebo, que a convidou para dar de companhia de sua mulher na corte.
brilhante de estilo europeu. Eu não sabia que no México existia corte. Eu nunca ouvi um rei mexicano, uma rainha mexicana. Então eu precisei ir atrás para entender isso aí. Então, no período de 1521 a 1810, o México era conhecido como a Nova Espanha, pois passou a integrar o vice-reino da Nova Espanha e foi comandado por um vice-rei representante do rei da Espanha. Por isso que ela viveu na corte e tinha a marquesa. Aos 13 anos, mas olha para aos 13 anos, vivia na corte, participante de bailes e cerimônias. Foi aplaudida sua poesia e peças teatrais. Escrevia cartas amorosas, pessoais, atendendo alegremente a todos que lhe pediam. No entanto, cansou-se de toda aquela futilidade e recolheu-se para continuar a sua busca do saber. Acusada de desplante e exibicionismo, o vice-rei resolveu testar para verificar se era somente fruto de esperteza ou um dom divino como ele suspeitava. Então, ele reuniu perante a corte 40 especialistas da Universidade do México para interrogá-lo. Alguns desejavam humilhá-lo e outros aplaudiram. E a adolescente de 15 anos atravessou o salão, tomou lugar entre os professores e durante horas foi bombardeada por perguntas, a todos respondendo facilmente. Logo, ingressou no convento das Carmelitas Descalças com o intuito de ter saciado a sua sede de saber, mas ele era um convento muito rigoroso e ela acabou adoecendo porque ela não estava mais acostumada com esse tipo de vida. Vivia na corte e ela teve que retornar à corte após 3 meses. Depois, ela integrou a Ordem de São Jerônimo da Conceição, menos rigorosa. Tomou os votos em 24 de fevereiro de 1669 com o nome de Sora Joana Inês de la Cruz. Correspondendo-se com homens de letras, ciência, teologia, adquiriu fama, sendo procurada por intelectuais europeus do Novo Mundo. A sua cela, quarto do convento, era cheia de livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos. Foi pintora, miniaturista, competente em teologia, moral e dogma, medicina, direito canônico e astronomia. Sofreu muitas pressões que exigiam que ela se dedicasse exclusivamente à vida monástica. Joana defendeu o direito da mulher de saber e de ser inteligente. Para exemplificar, citava figuras bíblicas, femininas bíblicas. Saiu em defesa da educação das mulheres, pelo direito de serem professoras e pregadoras. Devido às pressões sofridas, a monja da biblioteca, como ela era conhecida, vendeu os 4.000 volumes de sua biblioteca, seus instrumentos musicais e científicos, ficando somente com os livros de devoção. Redigiu 2 protestos de fé e apelos de clemência ao tribunal divino, assinando-os com seu sangue. Em 1695, a peste varreu a Nova Espanha e ela se dedicou a cuidar das companheiras. De cada 10 monjas, morria 9. Não havia praticamente tratamento algum portas adentro do convento, mas ela atendeu uma das suas irmãs, mesmo tendo sido advertida a períodos que se escondem. Contraiu a enfermidade, desencarnando aos 44 anos, em 17 de abril de 1685. Ela é considerada a primeira feminista da América Latina, poetisa da escola barroca, dramaturga e filósofa, tendo seus versos citados até hoje. E é a única artista que aparece nas notas mexicanas, porque lá ela é considerada uma heroína, ela tem um conceito imenso lá pela obra. E aí agora, na Sora Joana Angélica de Jesus,
passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, Joana retornou agora na cidade de Salvador, na Bahia. Em 1761, como Joana Angélica, de novo filha de uma família abastada. Aos 21 anos, ingressou num convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, como franciscana, com o nome de Sora Joana Angélica de Jesus. Esse convento era o mais antigo do Brasil e servia como local de recolhimento de mulheres de má fama, solteiras ou casadas, geralmente enclausuradas por pais e maridos, que não queriam deixá-las sozinhas ou achavam que merecia alguma punição. Joana Angélica foi aceita no convento da Lapa em caráter de exceção e lá dedicou-se ao atendimento comunitário. Foi escrivã e vigária do convento e eleita por 2 vezes sua abadesa, cargo de alto prestígio na liturgia católica. Numa sociedade extremamente patriarcal, com práticas de silenciamento de vozes, Joana novamente destacava como forte liderança. E no dia 20 de abril de 1822, defendendo corajosamente o convento e a honra das jovens que ali moravam, foi assassinado por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Segundo o livro Veneranda Joana de Ângeles, nos planos divinos já havia uma programação para ela, para essa sua vida aqui no Brasil, antes mesmo de reencarnar no México, por conta dos que aqui no Brasil estavam reencarnados ou reencarnariam espíritos ligados a ela e que faziam parte da sua família espiritual. Tanto é que ela teve muita facilidade em aprender o português na outra encarnação. Joana de Ângeles na espiritualidade. Segundo o livro Veneranda Joana, ela integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo indivíduo. No seu livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo-se aos componentes da sua equipe de trabalho, ela diz: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam os ceareiros para a eterna, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quando nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do reino do Evangelho. Divaldo falou que ela voltaria a reencarnar em volta do ano 2015. Olha, eu procurei por tudo, nunca mais foi falado nada. Ele nunca mais falou se ela realmente voltou ou não. Eu já tinha visto até que falaram que nem ela, nem Emmanuel viriam mais. Mas isso a gente não sabe, também pouco importa, porque se ela vier, a gente vai identificar como um espírito nobre, né? Quanto às 4 reencarnações da Joana de Ângeles, nós podemos constatar que, além de ser um espírito totalmente leal, fiel a Jesus, ela lutou muito pelas mulheres, pelos direitos da mulher, para elevar a condição da mulher. Na época de Jesus, ela já se comportou diferente das outras mulheres da classe social dela, declinando da posição para obter recursos para sua sobrevivência, de ser filho através de trabalho simples e honesto. Como Clara de Assis, discípula, declina novamente das facilidades materiais para seguir um caminho de dedicação, sendo que nessa ordem religiosa, Clara foi a primeira e única mulher a escrever uma regra dentro da Igreja Católica.
Como Sora Joana não apresenta aquela personalidade consular que nós encontramos em Joana, que usa o Clara de Assis, mas a gente percebe um trabalho para dignificar o papel da mulher no mundo, inclusive sendo considerada a primeira feminista do mundo no melhor sentido da expressão. Feminista que tenta elevar a condição da mulher e não igualar tudo. Não foi isso que ela pretendeu. Ela lutou para que as mulheres tivessem direito aos estudos e ao conhecimento. E como Sora Angélica novamente declinou do conforto ao ingressar num convento que atendia pessoas mais carentes. Ela demonstrou imensa coragem, entregando sua vida para salvar aquelas moças. Eu vi que, infelizmente, gente, tem a Netflix, tem uma série, tem outros filmes e séries que procuram denegrir. Denegrir não é denegrir. Eles procuram trazer a personagem lá de 1600 para o mundo de agora. Insinuando, inclusive com cenas que eu achei muito pena, que quando ela foi Sora Joana, que ela tivesse um romance homossexual, mas não é. Tá? Por quê? O que ela fazia? Ela escrevia as cartas que lhe eram pedidas. Sim, ela escrevia cartas de galanteio, cartas românticas, na época em que ela estava na corte. Tá? Então, eu acho assim, eles perdem de ver uma grandeza dessa vida dela para se ater nisso, com cenas que não tem nada a ver. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente assiste as coisas. Mas essa é a minha palestra sobre a Joana. Espero que vocês tenham gostado e se encantado com ela, como eu fiquei.